Para você ver a torre da igreja, você precisa se afastar da cidade. Você não consegue ver a torre da igreja de dentro da cidade. Exatamente. Então, você precisa estar fora da cidade. Então, para você ver, às vezes, os problemas, você tem que sair. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, boa noite. Eu me chamo Juranildes Araújo e agora vamos começar mais um programa da Dona do Olhar Aguçado. Ela que é empresária há mais de 40 anos, que gosta da prosperidade, que gosta da conexão, que cuida das pessoas, é uma pessoa de fé, que acredita no que faz e acredita em outras pessoas. Você que ainda não empreende, quer empreender, nos siga nas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Spotify e com certeza você terá bons resultados aprendendo com quem já tem experiência, que está no mercado, que já caiu, que já levantou, chorou, sorriu e está aqui hoje para ensinar vocês e passar. E nós temos sempre novidade, trazendo pessoas de respaldo, pessoas animadas, que incentivam vocês, pessoas de superação, que pode contar a sua história e com isso você se anima e vai empreender. Ou se você já está empreendendo, nada melhor do que aprender todo dia. A vida, ela é um eterno aprendizado e nós não temos um copo cheio todos os dias, nem nunca. Quando ele enche, está na hora de partir. Então, não vamos encher nosso copo e vamos aprender todo dia. Hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa importantíssima, o André Gustavo. Olá, André, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? É um prazer imenso receber você aqui na nossa Jura? no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu programa e assim, participando dessa motivação, desse entusiasmo, né, dessa vontade de fazer acontecer que você tem. Então, obrigado pelo convite. Valeu, vamos junto. André, gente, é uma pessoa que está no Sebrae hoje, mas André já foi empresário, André já trabalhou como diretor na Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus. Então, é um companheiro associativista que tem assim também histórias para me ensinar e nos ensinar. André, conte aí um pouco de André Gustavo. Eu não gostaria de saber agora de André do Sebrae, eu quero saber um pouco de André Gustavo. Certo, vamos lá. Eu sou uma pessoa do interior de Alagoinhas, cidade aqui próximo, 60, 70 quilômetros aqui da cidade aqui de Camaçari. E cresci numa família de funcionário público, meu pai é funcionário público, minha mãe é trabalhadora, professora de escola, que abandonou a escola para criar os filhos. E tive uma ligação muito forte com o movimento da Igreja Católica. Meu pai, como praticante, uma pessoa que sempre esteve muito envolvida, né, em fazer acontecer e ajudar o próximo, isso me influenciou muito. E na minha trajetória, depois de formar o ensino médio e estudar em Salvador, fui estudar no Colégio 2 de Julho, comecei a participar de grêmio da escola, me envolver em alguns projetos Isso ajuda culturais. muito, né? Demais, eu acho que um pouco dessa vontade de fazer e de se associar a pessoas para fazer coisas grandiosas, né? Eu acho que surgiu já dessa época de escola. Ele deu uma dinâmica. Isso, porque eu lembro muito bem, assim, que eu na escola, no ensino, atual ensino médio, mas na época era o ginásio, né? Eu criei um time de futebol. Comprei camisa, ia na rua, o escudo e tal, aí comprava os números e ia... E eu já, desde aquela época, eu acho que é a primeira vez que eu me lembro do associativismo assim na minha vida, de acreditar num projeto. E isso foi muito forte para mim, eu acho que vendo meu pai participar dos projetos sociais da cidade, isso me influenciou muito. E eu fui estudar administração em Salvador, na Universidade Federal, me formei e tive a oportunidade de ser estagiário do Sebrae. Em 1992. Você é filho de professora, com um pai que gostava de fazer serviço de ajuda social. Isso. Isso dá, assim, uma dinâmica para a pessoa,
olhar o mundo de outra forma. Eu vejo assim. Com certeza. Então, assim, eu acho que esse foi assim, muito bem observado por você. Assim, é uma reflexão que eu sempre faço, porque minha mãe tem uma coisa muito forte que eu acho que está muito presente em mim, que é assim, olhar o mundo com cuidado, cuidar das coisas do mundo. E a gente precisa estar junto, precisa se envolver, precisa participar para poder ter um mundo melhor. E minha mãe sempre foi assim, até hoje, graças a Deus, ela tem esse cuidado com as coisas. E o olhar do educador, da professora, que me influenciou muito, né? E essa vontade do meu pai de fazer acontecer. Então, isso eu acho que é aquilo que a gente traz da nossa família, da nossa bagagem, né? Eu sempre vejo assim, quando você olha o mundo com um olhar, com cuidado com o outro, você é próspero. Eu estava ontem prestando atenção, conversando com alguém, dizendo assim, uma funcionária, eu passei no vestibular, ganhei uma bolsa, mas eu não vou porque eu não sei se eu estou com vontade. Eu disse assim, vem cá, filha, a gente é pobre se a gente quiser. Não existe pobreza para as pessoas. Todo mundo, o branco, o preto, o pardo, o loiro, o marrom, o cor-de-rosa, ele nasce rico. A riqueza está dentro do nosso coração, da nossa memória. Então, as pessoas precisam ter vontade de dizer assim, eu quero ser próspero, eu quero conexões com as pessoas, eu quero cuidar do outro. Primeiro a gente cuida da gente, a gente se ama, aí depois a gente tem aquele cuidado de amar quem está ao nosso redor. Então, você é analista de sistema. Na verdade, no Sebrae, a gente tem a função de analista. Eu não sou, no caso, eu sou analista técnico dentro do Sebrae. E aí vem, assim, um pouco daquela pergunta que você me fez, assim, da minha história. Eu entrei no Sebrae em 92 como estagiário, quer dizer, são 31 anos no Sebrae, desde quando eu entrei como estagiário. E fui fazendo toda a minha carreira profissional no Sebrae, mas sempre tive essa coisa que você estava falando, você ressaltou, né, da minha mãe, de gostar de aprender, de educação. Então, eu me considero, assim, uma pessoa que pensa no desenvolvimento meu, porque aí vem também o que você falou, assim, a gente não tem como ajudar se a gente não estiver bem, se a gente não se conhecer bem. Então, eu sempre busquei desenvolver o meu lado pessoal, né, de conhecimento, meu lado espiritual, mas também o desenvolvimento, o conhecimento para poder ajudar melhor. Então, assim, nessa minha trajetória de 31 anos no Sebrae, eu também fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fiz várias especializações. Foi procurar o autoconhecimento. Fui buscar conhecimento. Porque sem o autoconhecimento você não vai a lugar nenhum. E por você ter o autoconhecimento, é por isso que você faz parte do Conselho Deliberativo do Sebrae. Acredito que, assim, alcançar um cargo, né, dentro de uma organização como o Sebrae, exige muito essa bagagem do conhecimento técnico. O meu cargo no Sebrae é como analista técnico, mas eu estou exercendo a função, né, de assessor do conselho, já no segundo mandato, né, eu acompanhei, fui assessor também do presidente anterior, Carlos Andrade, e agora estou assessorando o presidente Humberto Miranda. Mas isso vem muito, mas também, Júlio, eu acho que vem uma coisa importante que você também transmite muito, que você, né, como uma pessoa que tem esse entusiasmo e essa capacidade de liderar, traz, que não basta o conhecimento técnico. Esse conhecimento da academia, do estudo, a gente precisa ter outros conhecimentos, né? Eu acho que também a gente vai conversar bastante. Tem a questão da aqui, conexão, né? Tem a questão da interação, você tem a questão da confiança, você tem que passar confiança para as pessoas. Você é uma pessoa que passa confiança. E tem coisas assim que a gente não aprende, não tem um lugar para aprender. Por exemplo, como é que você aprende a respeitar as pessoas? Você não tem uma escola para isso. Você aprende com a família, com os pais, observando as pessoas. Então, assim, não existe a disciplina, você vai aprender a respeitar. A gente vai aprendendo com a vida, né? Com as pessoas que a gente convive, né? Então, a vida nos ensina muito. Essa coisa do conhecimento técnico, da educação, da formação, com esses outros conhecimentos que a gente aprende na nossa vida, é o que vai dando condições a gente progredir, né? E aí vem o que você falou, não existe... A pobreza, às vezes, está muito mais dentro das pessoas do que fora, né? Sim, na realidade, a pobreza está dentro da pessoa. Eu conheço uma menina que ela, na pandemia, ela vendia café em São Paulo, no carrinho de mão. E aí ela viu alguém fazendo um treinamento, que foi aquela Tati De Angela. E ela disse assim, poxa, eu só tenho esse dinheiro aqui, 300 e poucos reais. Tomou emprestado um dinheiro, se inscreveu
E hoje é uma grande palestrante no Brasil. E foi ganhando dinheiro e Tati foi ajudando e outro foi ajudando. Então, ela teve aquela vontade de sair daquela vida que ela tinha, de vender café no carrinho de mão. Já está autora de 3 livros. Mas isso é a vontade. Se a pessoa ficar naquela pobreza de espírito, com aqueles gatilhos negativos, a tendência é não ir para lugar nenhum. A tendência é a pessoa se mobilizar com isso, né? Às vezes Ainda bem que nós temos o olhar aguçado, né, André? tem que ter o olhar aguçado, é isso. E eu acho muito interessante essa sua frase do olhar aguçado, porque a gente é treinado para ver algumas coisas óbvias que a gente vai passando de uma pessoa para outra culturalmente. Mas existe tanta coisa interessante que quando a gente aprende a olhar diferente para o mundo, a gente aprende a olhar outras coisas que não são aquelas que estão no óbvio, que nos são dadas, que a gente vê que o mundo, a vida, tem tantas possibilidades, né? E às vezes a gente só consegue olhar aquelas. E aquilo imobiliza a gente, às vezes, porque a gente não abre o olhar aguçado. Tem que abrir o olhar aguçado. Que é olhar. Tem uma coisa muito interessante. O olhar que vê as oportunidades, que às vezes está na frente da gente, a coisa é difícil. E você olha, mas isso aqui não vai dar certo. Quando você olha, pô, isso aqui é uma grande oportunidade, isso aqui é um grande nicho. Eu tenho uma coisa assim muito forte para mim que eu aprendi nessa caminhada de estudo, de desenvolvimento espiritual. Foi baseado até em um rabino, e ele estava falando assim, que nós temos que ter 4 olhares. Nós temos que olhar o visível do visível. Então, o que é o visível do visível? É o que está na nossa frente, que a gente vê. Mas a gente tem que olhar também o visível do invisível. Existe um mundo de relações invisíveis que, às vezes, aquilo aparenta para nós. Por exemplo, o relacionamento das pessoas, quando um tem ciúmes, outro tem... A gente consegue ver esse visível, né? Um ciúme não é uma coisa visível, aquela relação... Mas a gente consegue ver. Mas é preciso olhar também o invisível do visível. Quando eu estou vendo Jura aqui na minha frente, eu estou vendo uma mulher, uma mãe, uma empreendedora, que tem tantas coisas que eu não consigo enxergar no visível, né? Na sua roupa, no seu... E existe aquilo que somente a fé a gente só pode acreditar e sentir, que é a fé. Exatamente. Que é o invisível do invisível, que ninguém pode provar se é certo, se é errado. E que todo mundo precisa. Todo mundo tem que ter uma fé. Não importa em quem, não importa a religião, mas a pessoa precisa ter fé. A pessoa tem que acordar, trabalhar um pouquinho do seu lado espiritual, para começar seu dia bem. Eu sempre digo assim, se hoje eu não acordei bem, por que eu não acordei bem? Eu abro a janela no meu quarto e olho para o céu, mesmo que ele esteja nublado, ou se ele estiver com o sol ensolarado, e eu digo, meu Deus, hoje será o dia mais lindo da minha vida. É uma coisa que tem anos, desde menina que eu faço isso. Então virou um ritual para mim, que eu não deixo de fazer. Ou que chova, ou que faça sol. Então as pessoas precisam acreditar em alguma coisa. O Deus, ele é um só. E eu não sou de discutir religião, mas tem uma fé fantástica. A minha fé, ela é maravilhosa. E é aquilo que você citou, o exemplo no instante da empreendedora que vendia café, que às vezes até na vida dela simples, que ela tinha, ela conseguia enxergar isso, o invisível do invisível, que é a fé, que é a motivação, que é a força, que é acreditar em algo que vai dar certo, que vai acontecer, né? E muitas vezes a gente olha o visível do visível, o nosso mundo é muito do físico, né? De olhar as coisas físicas. E muitas vezes a gente não acredita na intuição, né? Não acredita. E ela funciona a todo vapor, gente. A intuição é uma coisa fantástica. E se desenvolve, se você exercita, se você escuta o seu Deus, que a gente chama Deus interior, né? Aquilo que está lhe dizendo não vá, ou vá, ou faça isso ou aquilo, e às vezes a gente resiste. Não, porque o certo é fazer assim, porque alguém me disse que tem que ser assim, né? E às vezes não é. Eu estava com um perfumista essa semana, e ele disse a mim assim, Juranildes, às vezes a pessoa vai comprar um perfume e faz assim, eu uso esse perfume a vida toda, eu não vou mudar. Ele tem que mudar para poder ver se é bom. Usar outra coisa. A gente tem que experimentar as coisas para ver onde é que está o que é bom, o que pode ser melhor, o que pode não prestar, o que é que eu vou desistir. Falando nisso, você falou, já citou que você já foi da CDL. Você era empresário antes. Como foi que ocorreu essa trajetória toda sua para você chegar até aqui ao Conselho do Sebrae
E o lado empresarial, você desfez dele, você ainda continua? Me conta aí um pouquinho. Olha, eu me considero uma pessoa empreendedora. Assim, né? Eu acredito que o empreendedorismo vai até além do empreendedorismo de negócio. Sim. Eu acho que o empreendedorismo ele é sem fronteira. É um comportamento, porque tem pessoas que têm o empreendedorismo social. Às vezes você tem um padre de uma igreja, um pastor, que ele é empreendedor. Sim, ele faz coisas pelo grupo dele, pela comunidade, pelos fiéis daquela igreja. Então, assim, eu me considero uma pessoa empreendedora. E eu já empreendi várias vezes no negócio, porque eu acredito muito no mercado, nas pessoas que vendem, que produzem, que prestam serviços. Eu já tive algumas empresas, algumas deram certo, outras não deram certo, mas assim, eu tive... Essa é a boa parte. Deu certo, não deu. Quando não deu certo, é porque vai dar certo. Você só cresce se você quebrar. E ainda tenho projetos de empreendedorismo de negócio. Eu tenho projetos, mas a vida no Sebrae foi me absorvendo de uma forma e assim, eu tenho uma paixão tão grande pelo que eu faço. Porque, como eu disse antes, eu tenho um lado assim, muito do social, de querer fazer algo que ajude as pessoas. E o Sebrae faz isso. Eu também gosto dessa parte de ajudar. O Sebrae faz isso. Não sei porque eu tenho isso. E você que é psicanalista, né? Estou finalizando agora, dia 19, a formação de psicanalista, né? Que é outra... assim, eu acho que vai tudo é um outro formando, pilar da sua vida que você vai começar a trabalhar e eu tenho certeza que é nesse pilar que você vai ajudar mais ainda as pessoas. Porque pelo que eu lhe conheço um pouco, sua trajetória de estar sempre ajudando pessoas, sempre motivando, sempre ensinando. Fazendo acontecer. Fazendo acontecer. Eu acho que às vezes a gente separa muitas coisas. Como eu estava falando assim, essa coisa da minha formação. Eu sempre tive esse viés, né, de ajudar. E às vezes a pessoa pergunta, não tem uma contradição entre o social e o comercial e o negócio? Eu falo, acho que não. Acho que as empresas fazem um papel social fantástico de gerar emprego, gerar inovação, melhoria de qualidade de vida. As empresas são negócios, mas são sociais também, né? Então, assim, elas salvam vidas de pessoas que estão com fome, que estão sem emprego, sem remédio, sem casa para morar e de repente consegue um emprego. Esse empresário, para mim, ele está ajudando pessoas. E às vezes você levar um serviço para uma cidade que não existia, que as pessoas se deslocavam para outra, você começar a produzir algo, você gerar um emprego. Então, assim, é a mesma forma que eu vejo essa questão da psicanálise. Assim, como eu sempre tive essa questão de querer ajudar, eu sempre pensei no desenvolvimento humano, sempre quis me capacitar e me entender melhor. Eu fui procurar uma área que eu sempre gostei de estudar. Por isso que você foi fazer a psicanálise. Que é o lado da psicanálise, né? E estou num processo de formação, encerro agora dia 19, 5 anos de estudo, mas é uma formação que não acaba nunca, né? Que a gente tem que estar estudar, você estuda o tempo inteiro, você estuda a vida inteira, você não para de estudar. Ninguém para de estudar. A gente só para de estudar quando parte dessa para outra. E os problemas da psique humana, sempre, alguns estão aí a vida toda, mas outros vão mudando, né? Agora a gente tem a questão do excesso de tecnologia, as crianças que estão muito tempo nos celulares, né? Você tem... Hoje a gente fala muito da clínica do excesso, porque tem muitos tipos de vícios, né? Chamados addictions. Pessoas que têm problema com alimentação, o excesso de alimentação, mas também a falta, né? Tem muitos jovens que não querem se alimentar e estão perdendo a saúde por questão de física. Então, assim... vai mudando os problemas, alguns são meio que tradicionais, mas muita coisa nova. Então, a gente tem que passar a vida toda estudando. O mundo, ele inova por minuto. Ó, o papo tá bom, mas agora vamos para o intervalo, porque precisamos faturar. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari.
Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com a Dona do Olhar Aguçado. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. E nós sempre temos notícia, novidades para você que está aí nos escutando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Mas agora nós vamos rodar o VT. Caso de gastronomia. É caso, é dica. Então vamos falar do nosso chefe, Luiz Argentino, que vai falar do Copa Lombo. Ó, gente, não é lombo de copa não, é Copa Lombo. Uma comida deliciosa. Roda aí, VT. Estamos aqui com a Copa Lombo. Bom aproveitamento, bom custo-benefício, não é uma carne cara e se apresenta bem, tanto seja com abacaxi grelhado, uma grelha bem quente, claro que né? A gente lograr um bom selado nas carnes e permite qualquer tipo de guarnição. Né? Todas as pessoas, dá para fazer os espetinhos, para colocar com abacaxi, para colocar com legumes. Isso é uma das carnes que apresenta maciez em toda a sua superfície e quando é entremeada de gordura, deixa mais gostosa, mais saborosa a carne. André, me conta aí, foi que você gostou dessa dica de Luiz Argentino aí, essa comida deliciosa. Agora, a minha comida é maravilhosa, ele só anda na minha cozinha. Ah, quero ir lá experimentar, o cara é bom que é danado. Mas o que você achou aí desse Copa Lombo aí dele? Esse horário
Eu fiquei aqui já com água na boca. Viu? Deu uma fomezinha. Eu sou fã de comida argentina, de carne. Sou apaixonado por carne. E esse vídeo me deixou aqui com água na boca. Eu quero o contato. Vou lhe Quero passar conhecer. o contato. Eu não conhecia o Luiz Argentino. O Luiz Argentino, ele fez meu casamento há muitos anos. Fez uma festa assim, top de linha. E toda festa que eu faço na minha casa, eu convido o Luiz Argentino. Beijo pra você, Luiz Argentino. Eu vou querer você é maravilhoso. E eu tô passando aqui a dica, ó, hein? O contato seu pra você fazer o churrasco na casa do nosso André aqui, Vou nosso querer grande o contato. amigo. Vou passar pra Tô você. aguardando esse contato aí. Vou passar. Me conte aí, André, quais são as competências que os líderes têm no mundo atual de hoje, com tantas mudanças, essas grandes mudanças que nós temos? Olha, Júlia, eu acho que, primeiro, assim, a gente vive uma época que cada vez mais o papel da liderança é fundamental, né? Os líderes empresariais, principalmente, a gente precisa ter liderança em todas as áreas da sociedade, sim. porque o líder, ele tem uma capacidade de realização muito grande. E eu acho que talvez a grande competência hoje necessária a esses líderes, né, é a capacidade de engajar pessoas. Sim. As pessoas, quando tem alguém que elas confiam, né, que elas acreditam naquilo que eles estão dizendo, naquelas propostas, naquelas ideias, elas seguem essas lideranças. Então, assim, como o mundo se tornou muito dinâmico, com muitas redes sociais, Muita tecnologia, muita né? tecnologia, as relações não tão sólidas, né? Que até um filósofo chama assim da sociedade líquida, né? Onde as relações são muito fluidas e mudam muito. A gente precisa que os líderes tenham essa capacidade de engajar pessoas, de falar e transmitir ideias que as pessoas se envolvam. Então, eu acho que isso talvez seja a principal competência, né? Falar em público, elaborar bons projetos, Sim. fazer reuniões eficientes, engajar, fazer com que as pessoas vão participar das iniciativas. Tem a questão da humanização também, né? Que você tem que estar dentro das instituições e a gente precisa estar injetando isso o tempo inteiro. Isso, e essa capacidade de envolver, de tratar as pessoas dentro desse mundo que a gente tem hoje, que, quer dizer, sempre foi necessário, mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter essa diversidade, tratar as pessoas de uma forma cordial, humana, e fazer com que as pessoas se engajem. Eu acho que esse é o grande desafio hoje das lideranças. A gente que está no mundo empresarial, em entidades de classe, né, como a gente citou aqui, eu fui presidente de CDL, fui diretor de associação comercial, de sindicato, a gente sabe a dificuldade de trazer o empresário para dentro das entidades. Mas hoje não precisa, você tem tudo digital. Isso, você faz treinamento um atrás do outro, no Sebrae, no Senac, todas as instituições que tem, né? As próprias universidades, tudo online, e as pessoas precisam ter essa vontade. Usar a tecnologia, A seu favor. A seu favor. E hoje se usa muito esse conceito do figital, né? O físico com o digital. Digital. Como a gente unir isso, né? A gente pode fazer reuniões, pode ter capacitações, Sim. pode ter tudo virtual também. Sim. Mas, assim, eu acho que é essa capacidade. Então, assim, quando você pergunta assim, quais as competências dos líderes, eu acho que não mudou tanto em termos das principais, eu acho que a principal é a capacidade de engajar. Sim. Se a gente for pegar de Jesus Cristo a uma grande liderança do mundo atual, seja do mundo empresarial, do mundo social, religioso, a gente vai ver que é a capacidade de fazer as pessoas se mobilizarem em uma causa, né? Então isso se tornou muito difícil, apesar da tecnologia parecer que deu voz a todo mundo e a capacidade de se conectar, mas o mundo ficou mais fluido, as pessoas cada um estão tocando sua vida e a participação acaba sendo quase que um fardo para muita gente, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver lideranças com capacidade de engajar, de passar boas ideias, bons projetos, conectar pessoas. E, para isso, precisa capacidade de comunicação, falar em público, fazer reuniões, usar as redes sociais de uma forma eficiente, elaborar bons projetos, capacidade de negociação, né, que quem está nos sindicatos, nas entidades, sabe muito bem que é necessário. Os empresários precisam muito isso, né?
Então, eu acho que as competências giram muito por aí. E está conectado com o mundo de hoje. né? Eu me lembro que, eu não sei se você sabe, mas foi eu que trouxe o Sebrae para Camaçari em 1997. Em 1997, nós tínhamos aqui 2 reuniões por mês de meia hora. Sabe, eu vi uma pessoa do Sebrae, um técnico, ficava meia hora na associação, 1 hora, depois ia embora. Aí depois, 90 e 90 dias, depois passou para de 60 e 60 dias, depois para 30 e 30. E na época eu chamei o prefeito da cidade e disse assim, prefeito, eu acho um absurdo a gente ter que sair daqui para ir para Salvador ou ter um Sebrae aqui de 15 em 15 dias. E eu sempre fui aluna do Sebrae, desde quando o Sebrae começou, que era uma portinha. Eu pequenininha, simplesinha, miudinha, eu já andava pro caminho do Sebrae. Então o Sebrae, o SESI e o SENAC foram as escolas da minha vida que eu sempre participei. E naquele tempo, quando veio o Sebrae para Camaçari, que se juntou com a associação comercial, nós conseguimos botar 500 empresários dentro daquele auditório, que tinha vaga para 400. A gente acrescentava mais 100 cadeiras para poder levar o empresariado para lá. Hoje, quando você faz uma reunião desse tipo, uma palestra, fica mais difícil, porque as pessoas têm um acesso ao digital. Você assiste de casa a palestra que você quer. Então, fica mais difícil. Mas a gente, enquanto líder, tem que fazer isso. Eu me lembro que aqui em Camaçari, o pessoal trabalhava com a caderneta, vendendo na duplicata. Eu conseguia andar de loja em loja, com convênio com a Caixa Econômica, e informatizar as lojas. Então, isso aí é um legado que eu deixo, porque hoje já está de forma diferente, né? Não tem só... E tem uma coisa assim que eu acho importante, quando a gente falou antes, né? A gente vinha falando aquela coisa assim do invisível do visível. Do visível. Porque eu aprendi muito isso, de olhar as coisas por esses 4 olhares. Quando a gente vê isso, por exemplo, você é uma mulher que está no movimento empresarial há muito tempo. Sim. Né? Do além do tempo, né? Porque eu comecei... Começou antes. E hoje você tem um papel muito importante, porque você é um exemplo para muitas outras mulheres que estão vindo aí empreendendo, que precisam... E nesse movimento empresarial de entidades, existe uma coisa do visível do mundo hoje, que é as mulheres estão aí, precisam participar. Sim. Tem um lado que as mulheres querem participar e às vezes não têm acesso, e tem um lado também que às vezes a mulher não acredita, porque a coisa é tão consolidada naquele modelo passado. Antigo, passado. Então, assim, o que é visível nisso aí é que as mulheres ainda são minoria dentro das entidades de classe. Sim. Né? Isso é visível. Você conta, você pode ter um número, um percentual. Mas o que é o invisível? Que quem está nas estruturas de poder não consegue enxergar que é preciso trazer essas mulheres para dentro da entidade, dar espaço para elas participarem também, inserir nas discussões, né? Porque hoje 51% das empresas que abrem no Brasil são de mulheres. A grande maioria de empresas que abrem são mulheres. E ainda, então, essa questão, né, que você está trazendo, assim, de que a gente precisa trazer essa diversidade do mundo de hoje para dentro das discussões. As questões LGBT, a questão de gênero, de raça, de diversidade, de jovens. A gente precisa trazer os jovens para dentro das entidades, né, dos movimentos empresariais, porque é assim que vai oxigenando, assim que vai mudando. Então, essas lideranças, a gente precisa fazer com que esses líderes também pensem diferente. E para isso a gente precisa criar um ambiente de negócio para eles, né? Para isso, né? Até porque tem uma coisa também interessante, que você como empresária sabe muito bem. O empresário, às vezes, vai fazer o cálculo e ele bota lá, né, o valor do aluguel, o valor do funcionário, mas tem uma coisa chamada custo invisível. Quanto custa a desunião das entidades de classe, associações, sindicatos, câmaras, não sei o quê? É preciso estar junto. Você não estar junto tem um custo para a sociedade. Né? Não, é a mesma coisa na nossa empresa. Quanto custa a desunião dos funcionários de uma empresa? Ninguém calcula isso. Exatamente. Mas baixa produtividade, o clima de trabalho é ruim, você não tem cooperação para resolver os problemas. Então, assim, eu chamo isso de custos invisíveis, que ninguém consegue mensurar. O custo empresário está fora do associativismo, que ele quer ficar na sua área interna e esquecer de que ele precisa sair para a área externa para enxergar o que está lá fora. Isso. A gente tem 1.200.000 em CNPJs na Bahia. Se for somar desse 1.200.000, será que 10 mil participam da entidade de classe? Não. 1%? Então, assim, quanto custa para o empresário em termos de que vai refletir lá nos impostos,
nas obrigações, nas taxas dos órgãos públicos, eles não estarem unidos para brigar junto pelos... né? Eu, quando estava em Santo Antônio, eu me lembro muito bem de uma situação que mostra a força do empresário. Santo Antônio estava tendo muitos casos de assalto e de roubo. Santo Antônio é um polo regional. Notícia ruim de assalto na rua vai fazer com que o morador de Cruz das Almas, de Amargosa, não vá a Santo Antônio, com medo. Os empresários se uniram, chamaram a polícia militar, chamaram a prefeitura, se uniu à sociedade e botou câmera na cidade e diminuiu muito o número de assaltos. Então, assim, essas iniciativas que a gente precisa. O Camaçari está precisando fazer isso, viu? Porque a questão de assalto aqui tá horrível, as ruas escuras. Eu estava conversando com o Pedro, com a Manuelina. Vamos chamar o prefeito da cidade, vamos fazer uma reunião para poder ver se melhora o ambiente. Porque o ambiente precisa estar melhorando, porque as lojas geram emprego, o empresariado está ali para poder ele produzir. Os impostos da prefeitura vêm através das empresas. Com certeza. Então, assim, essa união empresarial é fundamental. Eu também concordo. A gente precisa... E aí, quando você fala, assim, de competências para liderar, eu acho que tem competências como, essa capacidade de conectar as coisas, de conectar pessoas e entidades, ela é fundamental. Assim, os líderes que têm essa capacidade, que conseguem juntar essas partes que estão isoladas na sociedade, eles fazem um trabalho fantástico. Quando você consegue, por exemplo, esse exemplo de segurança pública, quando você consegue unir a igreja com os empresários, sim, com os jovens que querem jogar bola na rua até tarde da noite, as escolas, né? A prefeitura. Então, a sociedade como um todo, que ela tem que fazer parte para ter essa capacidade. Essa capacidade de unir, de conectar partes é fundamental. É um diferencial de líderes que estão... É a mesma coisa de um líder empresarial que faz essas empresas grandiosas aí que a gente vê, quando ele consegue entender e juntar essas partes que estão soltas na sociedade e nas demandas dos clientes, né? Nas necessidades dos clientes. Sim. Tem muita coisa para mudar, meu amigo, e a gente precisa trabalhar, estar junto com o empresariado, junto com as instituições, junto com as igrejas, para poder a gente tentar fazer essa mudança. Que é uma cidade com 320 mil habitantes como Camaçari, ela precisa ser mudada. E quando a gente fala de Camaçari, eu não falo só de Camaçari. Eu falo de Lauro de Freitas, a região metropolitana como toda. Então precisa também ter união dos prefeitos das cidades, para poder um estar olhando o lado do outro, porque é conectado. Você está aqui, você está em Lauro de Freitas. O pessoal de Lauro de Freitas está aqui, vem para Camaçari, vai para Candeias. E a gente precisa estar circulando a Bahia toda, o Brasil todo, o mundo todo tem que ser mudado. As coisas precisam mudar para a gente sentir segurança. Às vezes você está assim, eu não vou fazer isso. A internet, gente, está vendendo 50% a mais do que a loja física. Por que isso? Porque as pessoas têm medo de sair. E a gente precisa acabar com esse medo, a gente precisa ser mais livre. E quando a gente é mais livre, a gente é mais feliz. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é por aí. Acho que isso que você falou é fundamental. Essa capacidade dos líderes. E aí quando você fala de prefeitura... dos prefeitos se unirem numa região, porque não se desenvolve só uma cidade, né? Aqui está interligado com Salvador, com Lauro de Freitas, com Dias Dávila, com Mato São João. Então, tem que pensar, você pensa o seu local, mas de uma forma regional. Porque as pessoas, para chegar em Camaçari, nas praias, precisam passar por algum lugar. Precisa de transporte público, de aeroporto, de tudo. Você tem ideia, o sindicato nosso hoje... Nós abrangemos uma área que dá quase 1 milhão de pessoas. É Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho, Mata de São João, São Sebastião, Candeias, Lauro de Freitas. Um beijo para todos vocês dessa cidade. Estamos aqui com vocês, vamos trabalhar para poder melhorar. E só se melhora estando todo mundo junto, gente. Se cada um ficar para um lado, nada dá certo. O papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Então vamos para o intervalo e já voltamos com nosso amigo André. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta do intervalo, ainda com André Gustavos. E agora vamos entrar com dica de saúde com o Dr. Vital Sampaio. Roda aí, produção. Olá, amigos. Meu nome é Vital Sampaio, médico dermatologista. Aqui para dar algumas dicas, já que nós já estamos começando a entrar no período quente. Vem aí a primavera, vem aí o verão. E é importante manter a pele em boas condições. Lembrar o fator de proteção solar, importantíssimo nesse período, principalmente, apesar de que o uso deve ser o tempo todo, mas de qualquer maneira, principalmente nesse período, é importantíssimo. Quem tem pele clara, usar entre 60 e 70 um fator de proteção. Quem tem a pele morena pode chegar a usar 30 unidades. Observar que é bom ter sempre UVB e UVA na fórmula e que a aplicação deve ser 30 minutos antes de se expor ao sol e a cada 2 horas. É importante também que, quando não estiver com protetor solar, faça uso de um hidratante
o envelhecimento da pele depende muito da hidratação, tanto local como oral. Nós vamos, de vez em quando, estar presente para dar mais dicas para você. Um abraço. E aí, André, o que foi que você achou das dicas do Dr. Vital Sampaio? Um beijo, Dr. Vital Sampaio. Dr. Vital Sampaio foi nosso vereador em Camaçari, foi o homem que teve mais votos na cidade de Camaçari alguns anos atrás, 5.000 votos. Depois ele foi secretário de saúde, um bom secretário. Hoje ele trabalha na nossa clínica Ser Mais. E agora tá dando essa dica maravilhosa sobre pele. O que é que você achou da dica do Dr. Vital Sampaio? Jura, muito boa, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a nossa pele. E muitas pessoas, às vezes, ficam relapsam no inverno, né? Acha que o sol é mais fraco, que não... Mas a gente tem que cuidar muito, né? Porque é a nossa proteção, né? E eu gostei muito. É por isso que eu tô uma velhinha aqui de quase 70 anos, moro na beira da praia e não tô sapecada, tá vendo, gente? Procure o Dr. Vital, viu? Nascer mais. André, me fala aí, qual a sua relação do Sebrae com a Câmara da Mulher? As câmaras que tem, a FEComércio, ela tem algumas câmaras. Inclusive, eu atualmente estou coordenando a Câmara de FEComércio Salvador, mas tenho... Na cidade que eu estou como presidente de minha base de sindicato, nós temos a Câmara de Simões Filho, temos a Câmara de Dias Dávila, São Sebastião e Camaçari. E o Sebrae tem essa relação, inclusive tem um projeto do Sebrae delas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa... O Sebrae tem um olhar muito cuidadoso assim, com as mulheres empreendedoras. Nós temos um programa que é um programa a nível nacional, que é o chamado Sebrae Delas, onde o Sebrae coloca recurso para capacitação, consultoria, mobilização, fortalecimento do associativismo entre as mulheres. É um programa assim, de destaque. O Sebrae tem um prêmio da mulher empreendedora, que é um prêmio que já tem uns 15 a 20 anos, né, de premiar mulheres empreendedoras que têm uma história de vida inspiradora. Eu vou participar, viu? Você já deveria ter participado, porque sua história é incrível. Sua história, com certeza, vai chegar à final e vai ganhar esse título de mulher empreendedora. Então, assim, o Sebrae tem essas ações, né, sempre em parceria com entidades, e a FEComércio, através da Câmara das Mulheres Empresárias, é um grande parceiro do Sebrae. A gente sabe que é uma Câmara extremamente importante da FEComércio. A gente vê o excelente trabalho que vem sendo feito por você, e historicamente a própria FEComércio vem fortalecendo, apoiando. Então, assim, o Sebrae é um parceiro, é uma entidade que está junto dessas iniciativas, né? E tem esse cuidado e esse olhar, e um programa de destaque a nível nacional. Eu me lembro que eu fiz Sebrae 1, Sebrae 2... Sebrae Ideal, teve 1 e o 2. Isso. Um era 12 meses e o outro acho que era 6. Me lembro do professor Helbi Celestino. Depois Empretec em Camaçari no ano 2000. Eu fiz a primeira turma em Camaçari, depois trouxe mais umas 10 turmas. Isso. E até hoje se tem Empretec, que eu acredito que traz uma mudança de vida nas pessoas. Isso. Eu acredito que todo mundo que fez Empretec tem algo a somar na sua vida. E a maioria deles são pessoas que subiram mais um degrau na escada. Isso, Esses dois programas que você está falando, tanto o Sebrae Ideal, que é um programa que no início dos anos 2000 saíram do portfólio do Sebrae, e o Empretec, que existe até hoje, eles são programas extremamente importantes, e eu acho que ele vem um pouco assim, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Assim, é importante a técnica. Por exemplo, você falar em público, por exemplo, você ter técnicas para falar em público, é fundamental você treinar. Quem trabalha com comunicação sabe disso. Quem trabalha com oratória sabe disso. Um padre, um pastor, um político, um empresário, um apresentador de televisão, um vendedor, né, de loja. Quem lida com comunicação tem que treinar, porque existe técnicas. Já fiz 20 cursos e ainda não tô bom, André. Mas é isso, a gente tem que treinar a vida toda. As coisas vão mudando. Hoje em dia é nos meios virtuais, né? Eu me lembro que no Instagram, no TikTok, Sebrae, no YouTube. Um descendente de alemão, eu tenho um livro dele até hoje. Piotr Zalkowicz. Piotr. Primeiro curso que eu fiz foi com Piotr. Então, assim, o Sebrae Ideal
ele formava lideranças e ele trabalhava essas duas coisas que a gente estava falando, da técnica, porque assim, volto ao exemplo, falar em público é técnica, gestos, entonação de voz, tudo conta. Mas também tem o lado que não é só a técnica, você tem que ter coragem, você tem que ter disposição, você tem que ter motivação, e isso não se ensina. Isso a gente adquire, ou a gente tem, ou a gente exercita isso, ou a gente não conquista. Porque como é que a gente ensina alguém a ser motivado? André, eu conto uma história interessante com a Maçari, porque, gente, eu não tenho vergonha de contar de como eu comecei. Mas em 1996, quando eu me aticei, me joguei como a primeira mulher a ser presidente da associação comercial, eu não sabia falar em público. E aí trancaram a associação comercial, eu olhei para um lado, olhei para o outro, arranjei um caminhão, arranjei um microfone, subi no caminhão e fui falar, sem saber falar. Quando você nunca falou em público, você não sabe falar. E foi muito engraçado, porque foi uma história que eu aguardei para mim. Poxa, eu preciso fazer um curso de oratória e eu tenho que correr, tem que ser logo. E de lá para cá, eu comecei fazendo um curso atrás do outro. E aí, no dia da minha posse, estava o prefeito Tude, Helder, na época, eu disse assim... Falei 2 minutos e disse assim, gente, eu sou uma mulher de trabalho. Essa associação aqui tem 14 associados. Eu vou entregar com 500, vou fazer grandes eventos. Vamos ter uma casa própria para morar, mas eu não sei falar mais nada, eu só sei dizer isso. Então, hoje, quando você vai estudando, aí você para olhar como a coisa era grosseira. Mas era grosseira, era a vivência que eu tinha. Era o que eu sabia para oferecer naquele tempo que eu tinha. Mas aí tem uma... Mas aí, como isso foi bom para mim, como eu melhorei, né? Mas me permita discordar de você, que eu não discordo muito. Mas assim, você pode até falar que foi grosseira, talvez a técnica de falar em público. A técnica de falar. Mas tem uma coisa extremamente, entre aspas aqui, que a gente pode usar o termo fina e sofisticada, que é a atitude. Quantas pessoas teriam atitude de chegar sem saber, assim, sem nunca ter falado em público, subir no caminhão, no meio da rua e fazer um discurso? Então, assim, isso que é o diferencial. Isso é rico. Porque muita gente, quando olhou, disse assim, aquela menina, aquela mulher, ela tem coragem. É aquela coisa, coragem não se ensina, né? Ela tem disposição, ela tem vontade, a gente sente confiança no que ela fala, mesmo não tendo a técnica de falar em público, mas a gente sente confiança. Então, assim, não é uma coisa ou outra. Eu gosto muito... Porque a gente vive num mundo muito binário, né? Assim, ou é assim ou é assim. Sim. Não é. A vida não é assim. A vida é uma coisa meio embolada, as coisas vão acontecendo. Então, assim, não é falar em público ou não falar. Porque quando você vai falar em público, com verdade, com vontade, com coragem, com algo a dizer que você transmite, mesmo sem a técnica, você conquista as pessoas. É verdade. E quando eu olhei, tinha assim, quase 500 pessoas, do pessoal da feira, do comércio. Eu disse, gente, o que foi que eu fiz com tanta gente me olhando? Mas eu não tava nem aí, soltei o verbo e fui embora. Agora, assim, mesmo com tudo isso, com essa vontade, é preciso treinar. Sim, é preciso. Tem técnicas, sim. Né? Então, assim, quando alguém fala em público e convence a gente, provavelmente eles estudaram técnicas de neurolinguística, de entonação de voz, né, de postura, de gesto, essa coisa toda. Eu vi uma entrevista com Fernanda Montenegro, todo mundo conhece a atriz, né? Super premiada. Ultimamente tal, só me chamam dela, eu tava desconfiada, querendo saber por que estão me chamando de Fernanda Montenegro. Mas perguntaram a ela assim, se ela não ficava nervosa quando ela ia atuar no teatro, ou quando ela ia gravar uma cena, na verdade. Ela disse, eu fico nervosa todas as vezes. Até hoje dá aquele frio na barriga. É normal. E ela disse isso, eu fico, mas eu fui treinada para administrar isso. Então, eu confio na minha técnica, eu confio no que eu aprendi, eu confio no que eu falo, nas coisas que eu treino. Então, assim, eu supero o nervosismo. Então, tem muito... Você sabia que, certa feita, eu vi uma pesquisa dizendo que o maior medo do mundo é falar em público. Você sabia? O maior medo que as pessoas têm no mundo, assim, fizeram uma pesquisa. Qual é o seu maior medo? Falar em público ganhou em primeiro lugar. Mais do que ser assaltado, do que ser atropelado, do que... Então, mas, assim, eu não sou uma mulher medrosa. Onde eu chego, que eu acho o microfone, eu digo, me deixa que eu quero falar. Eu me lembro até hoje, quando eu fui falar a primeira vez, assim, na faculdade, a primeira aula que o professor me botou para falar em público, minha mão suava. Eu passava a mão na calça também. assim, ó. Chega, ficava a marca do suor na calça. Descia assim, eu chorava, dizia que minha mão chorava. Até hoje eu lembro disso. Então, assim,
Então, quando você falou do Sebrae Ideal, o Sebrae Ideal ensinava isso, comportamento e liderança. E o Empretec, que é um programa fantástico do Sebrae, nós temos, está fazendo agora, vai ter em São Paulo agora um evento de 30 anos que o Sebrae realiza Empretec, desde 1993, a primeira turma no Brasil. O Empretec é um programa da ONU, do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que o Sebrae no Brasil teve o direito de realizar e é referência no mundo, se tornou referência. Os outros países vêm pegar a metodologia que o Empretec aperfeiçoou no Brasil para implantar nos outros países. Eu já fiz uma palestra em Viena e falei do Sebrae. Pois é. Então, assim... Do Empretec, eu falei do Empretec. Então, assim, o Empretec é um programa hoje de mais de 50 países no mundo. Né? É o programa do PNUD, como eu falei. Cada país tem algumas especificidades e tal. E o Brasil virou referência mundial. É um programa que quem quiser desenvolver comportamento de empreendedores, participe, porque vale a pena. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. André, me conta aí, ao longo de sua experiência, quais foram as lições mais valiosas que você aprendeu sobre liderança? Olha, eu vou destacar 3 que eu considero assim, fundamentais. Eu acho que a primeira é você ter a capacidade de fazer conexões entre os diferentes, às vezes até considerados até adversários ou opositores. A gente estava falando nesse instante. Um líder que consegue unir instituições, empresas, pessoas diferentes para uma causa, ela consegue fazer coisas grandiosas, porque se eu acredito no associativismo, eu não posso acreditar que o associativismo é só dentro da minha associação, da minha entidade. Não. Então, assim, a gente tem que se associar aos outros. Então, eu acho que aquele líder que consegue conectar essas partes que se complementam, que se fortalecem, eu acho que é, assim, talvez o que eu vejo de mais fundamental no líder hoje. Essa capacidade de conectar os diferentes. Eu acho que o segundo ponto é a capacidade de engajar e formar novos líderes. Porque a gente precisa trazer pessoas para aquilo que a gente acredita, né? Eu sou uma pessoa assim que eu me considero um eterno sonhador, assim. Eu acredito nas coisas, eu acredito que as coisas vão ser melhor, eu acredito que o mundo vai ser melhor. Eu também acredito. Que meu bairro vai ser melhor, que minha empresa vida vai ser melhor. Que as pessoas vão ser melhores. Se eu acredito nisso, eu preciso trazer outras pessoas, engajar ela para esses sonhos, seja um projeto. Eu assim não falei aqui, mas em minha vida eu tive várias iniciativas. Eu participei em Santo Antônio de Jesus da fundação do Observatório Social, que é uma ONG que a gente acompanhava as contas públicas do município. Tentei trazer para Camaçari e não consegui. Fui fundador, vice-presidente, ajudei a fundar em Alagoinhas também. Hoje como eu gosto muito de música, gosto muito de rock and roll, de música. Opa. Eu há 5 anos, a gente fundou, está fazendo 5 anos agora, um Clube dos Bons Sons. É um grupo de amigos voluntários, sem fim lucrativo, onde a gente promove o rock na cidade de Salvador e região metropolitana. A gente vai fazer um evento... Vai fazer aqui um? Vamos fazer em Lauro de Freitas, agora, no dia 6 de setembro. E aí vamos fazer em Camaçari. Camaçari tem muitas bandas de rock aqui, muita gente que curte rock and roll. Vamos fazer. Então, eu acredito na música, acredito na arte, gosto. E assim, sou voluntário nesse movimento, que eu ajudei a criar 5 anos atrás, está fazendo 5 anos. Então, assim, essa coisa de engajar a pessoa, de trazer as pessoas para acreditar na música, no rock, até porque Salvador recentemente teve o título de Cidade da Música Mundial. A gente precisa diversificar os estilos, não é só axé music, o pagode, que são bacana ter o axé, o pagode, mas é preciso ter o rock, ter o jazz, ter a música gospel, ter o blues, ter outros estilos. Então, assim, eu acho que essa segunda característica do líder, de trazer pessoas para aquilo que você sonha e acredita, e empoderar elas para que elas também sejam líderes, se tornem líderes nos seus movimentos, eu acho que é outra característica essencial. A gente precisa multiplicar as forças, né? A gente precisa criar pontes, né? Eu acredito que a vida você tem que criar pontes. Criar pontes. E outra coisa que eu acho que o líder precisa ser realizador. Não adianta você liderar algo que não faz nada. Não. Você tem que ter projetos, você tem que ser empreendedor. Então eu falo muito assim, eu desenvolvi um programa para substituir o Sebrae Ideal em 2017, chama Liderar o Futuro. É um programa de formação. Você participou da turma?
é um programa para formar lideranças para o movimento empresarial. Mas ele tem um foco, que é o líder empreendedor. Sim. É o líder que realiza. Porque não adianta o líder liderar uma entidade que não faz nada, só para dizer, eu sou o presidente da entidade, eu sou o diretor, que não faz nada. Então, assim, a gente precisa ter lideranças empreendedoras. Por isso que essa terceira característica que você perguntou, eu acho que líder tem que realizar coisas. Ele tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que ter projeto. Tem que saber fazer um bom projeto. Se ele não sabe, que ele tem alguém do lado para ajudar. Ele tem que fazer o projeto e dar nome pro projeto, né? Dar nome, trazer pessoas. O sonho, você tem que dar nome ao seu sonho. Então, se você não dá nome, ele não acontece. Pois é, com certeza. Então, isso aí é o líder empreendedor, o líder que conecta as partes e o líder que empodera, que traz pessoas e empodera. Eu acho que esses são os três, assim, características fundamentais da liderança. E você tem que ter também o líder visionário, né? Em cima desses três que você deu aí, você tem que ter o líder que ele tem uma visão ampliada, que veja o futuro. Aquilo que a gente começou, que na verdade é o bordão do seu programa, que representa muito você, o olhar aguçado. O líder que tem o olhar aguçado, o olhar o todo, né? Então pode... Tem duas frases que eu gosto muito. Isso é uma amiga minha que falava. Ela dizia assim, a gente precisa não olhar a árvore, a gente precisa olhar a floresta. Para você olhar a floresta, você tem que se distanciar da floresta. E tem um filósofo, Nietzsche, que é uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, eu faço muito isso. Ele dizia assim, para você ver a torre da igreja, você precisa se afastar da cidade. Você não consegue ver a torre da igreja de dentro da cidade. Exatamente. Então você precisa estar fora da cidade. Então, para você ver, às vezes, os problemas, você tem que sair. Eu tenho uma prática que eu faço, que é tentando olhar esse invisível que, às vezes, eu não consigo ver. Eu gosto muito, assim, de quando eu tenho uma coisa para resolver, eu gosto de ficar só. Eu gosto de ir para um lugar e ficar, tipo assim, como se eu estivesse esperando surgir a ideia da solução do problema. Eu não vou resolver. Você é meu irmão, eu tenho essa mesma mania. Eu assim, às vezes eu... Você é meu irmão. Às vezes eu estou em casa... Aí eu vou pro meu quarto, fico só, assim, um fim de semana, um sábado, sozinho em casa, uma sexta-feira. Eu fico assim uma noite, só em casa, assim, vou fazer alguma coisa rotineira, mas parece que eu tô esperando. Parece um bocado de insight. Isso, porque você se conecta com algo que você tem que acreditar. Eu não sei de onde é que vem, a resposta vai vir. Então, que é um pouco a intuição, né? Eu me lembro bem de um amigo que uma vez eu conversava muito com ele sobre essa coisa da intuição. Eu estava vindo de Salvador para o aeroporto e deu um engarrafamento gigantesco. Eu falei, rapaz, você vai perder o voo. Estava meio em cima. Vai perder o voo. Aí foi um problema que teve ali em frente ao supermercado, ali na Paralela, e tinha um corpo, parece que atropelou, aí estava tudo parado e tal. Eu vi no rádio, liguei o rádio, aí deu essa notícia. Aí eu disse, vai perder o voo. Faltava tipo 1 hora para o voo dele e a gente estava indo no começo da Paralela. E aí eu falei, a gente tem uma alternativa, é entrar aqui pelo Imbuí e pela Orla, pegar Itapuã e voltar. Mas é bem mais distante e bem mais lento que a Paralela. Você quer que eu faça isso? Mas é arriscado também, não sei o que é melhor aqui. Aí ele falou assim, peraí. Aí ele baixou a cabeça, aí ficou assim uns 20 segundos. Eu achei até estranho assim. Aí ele ficou lá assim. Ele disse, não, pode ficar aqui. Aí a gente passou uns 2, 3, 5 minutos de engarrafamento, liberou tudo. O trânsito liberou, a gente foi, pegou. Aí, mais adiante, eu perguntei, minha cara, por que você baixou a cabeça? Ele só estava esperando, tentando vir uma resposta para mim. Ele acredita Deus nisso. Também dá resposta pra gente. Veio. Deus manda a resposta pra gente. Aí alguém pode dizer, coincidência, mas ele acredita, né? Então, assim... A fé, rapaz, é uma coisa fantástica. A gente se afastar do problema, a gente, às vezes, assim, tô com um problema agora para resolver, tem que resolver. Consegue um tempinho e se afaste e espere a resposta. É porque a gente precisa aprender a respirar. As pessoas precisam aprender a respirar. Gente, quando estiver agoniado demais, respire. Só uma respirada, 2 que você der, de repente você tem uma resposta. Eu ouvi uma coisa muito legal assim essa semana, foi de uma palestra de um indígena chamado Ailton Krenak. Não sei se você conhece. Ele é um indígena lá do Sudeste, ele é da Mata Atlântica e tal, e ele falou uma coisa muito legal, assim, que eu associei muito a isso. Ele disse que o índio, os indígenas, não sei se é o Tupi-Guarani lá da região, que eles não conseguem ver a floresta, como a gente vê. Sim. Porque a gente vê uma floresta como árvore, mato, rio, animais. Ele não vê isso. Para o índio, uma floresta é um ser vivo.
É como a gente vê um outro ser humano, ou um animal. Isso é lindo. Ele vê a floresta como ser humano. E ele diz o seguinte, que quando o índio tem um problema, eles vão pro meio da floresta... Abraçam a árvore. E ficam lá no meio da floresta. Conversando com a árvore também. Porque a floresta é um ser vivo e se conecta com eles. E eles dizem que todos nós, para o índio, o ser humano, ele tem aquele microcosmo de uma floresta, de um ser vivo, dentro da gente. Então, quando ele conecta a floresta de dentro do índio, do pajé, do líder espiritual indígena, com a floresta de fora, eles conseguem se conectar e traz a resposta para eles. Muito bonito. E é isso da gente, né? Da gente se afastar para buscar uma resposta. Com certeza. O papo tá bom, mas estamos chegando ao fim. Em nome da nossa equipe, o nosso programa Dona do Olhar Aguçado, gostaríamos de agradecer aqui ao nosso amigo André. Dizer a você, volte sempre. Foi muito bacana a nossa entrevista. Legal, eu tenho certeza que quem vai estar aí assistindo vai amar e vai levar como lição de vida para o trabalho, para a família, para os filhos jovens. Você que está se aposentando aí, da terceira idade, não sabe o que fazer, nos acompanhe, nos escutem, preste atenção, compartilhem. Nos assistam sempre, que você sempre terá uma resposta para muitas coisas da vida. Obrigada, André. Foi muito bom você estar aqui. A entrevista foi muito bacana, muito legal. Eu tenho certeza que todos que vão assistir vão ficar felizes. E as pessoas que estão aqui, nossa equipe maravilhosa, que estava aqui, todo mundo... Cadê esse André? Eu quero conhecer esse André, de tanto que eu falo de você. Eu sou sua fã. Igualmente. Lhe quero muito bem. Acredito obrigado. no seu potencial e acredito no seu trabalho. Eu quero estar sempre perto de você. Obrigado, Júlia. Eu fico, assim, muito feliz porque você é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que eu sou fã também, assim, que eu vejo o seu trabalho, uma pessoa que está sempre participando das coisas. Parabéns à equipe, a todos vocês que estiveram aqui. Muito acolhimento, muita coisa bacana. Espero que a gente tenha um tempinho aí para tomar um vinho, comendo essa carne argentina aí do Luiz Argentino. Vamos comer a carne do Argentino. O Copa Lombo. E vamos trazer o rock and roll para Camaçari, Vamos viu? trazer o rock and roll, sim. Obrigadão aí. Obrigado a você. Estamos de volta. Não gostei. Obrigada, André. Valeu, foi muito... Aí vai para aquelas partes dos erros. Estamos de volta do nosso intervalo. Não prestou também.